Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o Quinto Império sem um imperador. O Quinto Império é uma crença messiânico-milenarista portuguesa. O Brasil herdou parte dessa crença, evidentemente, embora aqui tanto os estudos sobre ela, bem como a força pujante da ideia em si, é muito mais diluída do que, evidentemente, em Portugal. Creio que para isso, para que isso tenha acontecido, as razões são múltiplas, históricas, né? São várias. Uma dessas explicações é que, efetivamente, após a independência, existe um movimento intelectual, um movimento político, que criou uma desconexão, um desligamento de emancipação política, digamos assim, que rompeu. Ele tem como base, a independência tem como base, não apenas a emancipação política, mas o rompimento efetivo com a história nacional, né? Quer dizer, o Brasil, enquanto nação constituída, com poderes organizados, inegavelmente é um feito da coroa portuguesa. Isso é um ponto. Não é um feito dos povos originários, dos povos indígenas, e tampouco não é um feito da escravidão, né? Agora, evidentemente que o contingente desses povos vieram a somar a esta cultura, mas a estrutura de Estado criada é portuguesa. Então, esse é o negacionismo básico, histórico, né? Que surgiu depois de 1822. E nós estamos vendo, antes de entrar na ideia em si do Quinto Império, eu quero aqui fazer uma outra consideração. É o seguinte. A gente vê atualmente, não só no Brasil, bem como no mundo inteiro, uma série de movimentos, não é? Conclamando a ideia de uma direita, ou de uma extrema-direita. A direita, digamos, por definição, ou por teoria, ou por tradição, desde que esse conceito aplicado à política veio à baila, conserva, né? É conservadora, digamos assim, ela conserva algumas coisas. Embora conservadorismo e tradição sejam coisas completamente distintas. Mas o que vai acontecer? É interessante esse fenômeno que a gente está vivendo. E a esquerda, por definição, ela é aberta, né? Onde a esquerda pode vir a ser acusada de ser inclusiva demais. Por exemplo, né, de aceitar teorias e de multifacetadas, de ir dando voz cada vez mais às minorias e às diferenças, o que não é em si errado, mas é preciso entender que essa minoria não pode e não significa a universalização da verdade, não é? Tampouco você pode fragmentar,
Por exemplo, direitos humanos é um conceito universal, porque ele abrange os seres humanos. Agora, se você começar a dividir direitos humanos dos negros, direitos humanos dos presos, né, direitos humanos dos deficientes, para os deficientes, e vai por aí afora, o que nós temos? Nós temos a ideia de que você tem categorias diferentes de humanos. Ou seja, você não está tratando do humano, você está tratando de uma outra coisa. Você está tratando da diferença, da singularidade. Né? Ora, o mundo é singular. Tudo que não sou eu é diferente de mim, por natureza. Agora, a espécie é humana. Então, o direito humano ele tem que vigorar para todos os humanos. O deficiente é humano? É. Então, ele tem o direito assegurado. O negro é humano? É. Ele tem o direito assegurado. O criminoso é humano? É. Ele tem que ter o direito assegurado. É isso. Então, essa é a linha que a esquerda é acusada e tem fundamento essa acusação, e ao mesmo tempo tem fundamento a defesa, ou seja, dela querer incluir a ideia real de que o mundo é diverso, né? Porque o mundo, de fato, é a diversidade. E a tradição e o conservadorismo, por sua vez, também estão corretos em querer defender família, embora seja um conceito criado tardiamente na história da humanidade. Patrimônio também é um conceito criado tardiamente, né? Sociedade, enfim, tem que ambas as linhas têm postulados defensáveis e ambas as linhas têm postulados criticáveis, né? Mas nada que impeça o diálogo. Mas o que vai acontecer? Curiosamente, no século XVIII e XIX, nós assistimos com a Revolução Francesa a derrubada de todas as monarquias na Europa e a instauração da ideia de Estado e dos parlamentos. Não é? No século XX, nós tivemos a emergência de sistemas autoritários que se impuseram em grande medida porque os sistemas democráticos foram ineficazes a responder a certas crises, né? Ora, curiosamente, a Revolução Francesa diz que o Estado, né, ou até a ideia de democracia, ou a ideia que depois será trabalhada mais tardiamente como república, o fundamento, de certa forma, disso reside no sufrágio universal e nas leis que fazem o parlamento e que escolhem os governos. Portanto, você tem uma rotatividade de cargo. Né? A monarquia é uma estrutura estanque, ela é hereditária. Então, o parlamento passa a ser o baluarte da democracia. Né? E, evidentemente, uma vez que você tem esse parlamento fraco, a democracia se torna uma fraqueza, ou pelo menos o sistema democrático é enfraquecido. Né? Em razão, de certa forma, veja, isso é um entendimento, estou dizendo que eu concordo com ele, né? De certa forma, o que vai acontecer? Esta fraqueza do parlamento, a corrupção do parlamento, a ineficácia, verificou-se isso, por exemplo, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, onde você instaurou regimes autoritários, como o nazismo, o fascismo e o comunismo. No mundo inteiro, o século XX povoa isso. Evidentemente que eu estou fazendo uma simplificação imensa, né? Mas a ineficácia dos sistemas democráticos ou a crise que se abre dentro dos parlamentos, do sistema de representatividade, vai abrir a porta para a ascensão dos sistemas totalitários. Qual é uma característica absolutamente fundamental nos sistemas totalitários? Eles são antiparlamentares por natureza. Está claro? Então, por natureza, porque demagogicamente, você tem dentro dos parlamentos o modo como o Estado vai funcionar, né, como as leis serão feitas, e evidentemente que a crítica que foi feita à corrupção que existia dentro do parlamento
né? As elites que se organizavam para tomar conta daquele parlamento, né? Começaram a sofrer críticas contundentes e houve uma adesão popular. Então a população adere porque ela percebe uma capa de sujeira, mas ela não compreende o que está acontecendo. Então o que a população tem? A população, diante desta desordem interna, evidentemente que a população anseia por ordem e pela autoridade, pela manutenção de valores. É porque, de alguma forma, ela percebe que o valor dela está escorrendo. Né? Quando você tinha o rei e a monarquia, o rei encarnava aquilo ali. Ele era um emissário divino, praticamente. O parlamento não. O parlamento extraiu aquela ideia da divindade, né? E evidentemente, a estrutura do mundo ficou materializada. Você suprimiu a metafísica, né? E o mundo cai num materialismo extremamente complexo. Então, a população, percebendo esta perda de valores, essa quebra de valores, ela passa a fazer coro, a fazer eco, a dar apoio a esses postulados autoritários que questionam o parlamento, né, acusando-os de desordeiros, de corruptos, né, criando uma instabilidade, e então existe um incômodo generalizado por uma insatisfação permanente pela consciência, ou consciência aqui num sentido periférico, não num sentido profundo, de que a vida está empobrecida. Está claro? Então, juntamente com isso, se constrói a ideia de que os políticos não fazem nada, de que eles vivem bem, né, de que o parlamento só discute interesses de grupelhos, e vai por aí afora. Né? Esse sentimento vai se generalizando. Curiosamente, nós estamos voltando a ter, né, todos esses sentimentos que está se voltando contra os parlamentos e contra as democracias. Entende? Bem, dito isto, vamos aqui à questão, ao nosso tema. Aqui eu vou fazer uma leitura de um artigo de Joaquim Ruivo, intitulado Crônicas do Quinto Império, que foi publicado no jornal Região da Leiria, em Portugal. Né? Eu vou começar com essa leitura porque ele faz uma síntese aqui, uma nota introdutória, uma nota de rodapé interessante. O historiador Jean Dumelot, na sua obra 1000 Anos de Felicidade, uma história do paraíso, diz que o milenarismo nos traz a expectativa de um reino sobre essa terra, que seria uma espécie de paraíso terrestre reencontrado. O Quinto Império, na crença do Quinto Império, o Apocalipse, o fim do mundo, não é o fim, é o início de uma nova era. Nós temos uma sequência assim, de autores modernos que estão preconizando o fim do mundo. Né? E que esse mundo que existe, ele precisa ser destruído mesmo, para você construir um mundo novo. Então, juntamente com esse discurso, o Paulo Guedes, por exemplo, os militares falam disso claramente. Claramente. Tudo que está aí precisa ser destruído. É preciso construir uma coisa nova, uma nova ordem. Você fala, mas do que essa gente está falando? Isso é uma crença milenarista, né, de que o fim do mundo vai chegar. Muito bem. Então, o Quinto Império, enquanto crença, ele é uma crença messiânica e milenarista. O Apocalipse é um aspecto central nessa visão. Mas o Apocalipse do Quinto Império não é o fim do mundo. É o início de uma nova etapa. Né? Bem, então é por isso que o Dumelot fala, nesta obra 1000 Anos de Felicidade,
que o milenarismo traz a expectativa de um reino terrestre sobre essa terra. A imagem mítica, simbólica que nós temos do paraíso, no contexto cristão, e no contexto judaico também, e também no contexto muçulmano, no contexto das religiões reveladas, ou daquilo que a gente vai configurar como civilização ocidental, né? É a ideia do paraíso. Evidentemente que se você pegar os povos pagãos, ditos pagãos, você pegar o grego, os índios, eles também têm um paraíso. Mas não tem essa ideia cristã, né? Porque o tempo deles é diferente. O tempo é cíclico. Bem, do Melot destaca num capítulo o milenarismo português, que se filia, entre outros, no pensamento do monge Joaquim de Fiore. Aqui não é alheio à ação imperial de Dom Manuel I, que é o rei dos descobrimentos, e depois o pensamento do padre Antônio Vieira. O jesuíta português passará muito do seu tempo a provar que a história e as profecias do Antigo Testamento anunciavam um novo império, o Quinto Império, intimamente ligado à ação civilizadora dos portugueses. Essa ideia de Quinto Império, afirmada pelo padre Antônio Vieira, assumida por Fernando Pessoa, na mensagem, isso é claro, ela aparece também desenhada mais ou menos em Camões, e continuada pelo filósofo português Agostinho da Silva, coloca Portugal como destinado a conduzir os povos numa nova dimensão de liberdade, construída com uma base espiritual mais assente na terra. É muito importante essa ideia de uma noção de liberdade, de uma dimensão de liberdade, porque a dimensão de liberdade é um dos discos da bandeira da Revolução Francesa, né? Agora, essa liberdade ela não é uma liberdade como um fim em si. Então é preciso entender que há uma diferença. Voltando, nessa crença, o Apocalipse, o fim do mundo, não é um fim, mas o início de uma nova etapa para a humanidade, um reino do milênio, onde finalmente a humanidade viverá e progredirá em paz, em sintonia com a vontade do Criador. Fernando Pessoa acreditará que essas profecias, onde se destaca a liderança de Portugal no Novo Mundo, se encontram claramente expressas nas trovas do Bandarra e nas quadras de Nostradamus. Agostinho da Silva, à pergunta se acreditava no Quinto Império, respondeu: é claro que acredito no Quinto Império, porque senão o ato de viver era inútil. Mas é claro, rematava, um império sem os clássicos imperadores, sem opressão, sem violência, sem base na terra, porque a propriedade escraviza, e só ter não nos torna livres. Um império que leva aos povos do mundo uma filosofia capaz de abranger a liberdade. O Quinto Império será o restaurador da criança em nós, e em nós a coroarmos imperador. Eis aí o primeiro passo para a formação do império. Tal como gostava de dizer, Agostinho da Silva considerava que esta era uma filosofia que não partia imediatamente de uma reflexão sobre as ciências exatas, mas da fé. Na realidade, concluo agora, só a fé para acreditarmos neste altíssimo desígnio dos portugueses e de Portugal. A fé. E depois, necessariamente, a segunda das virtudes, a esperança. E eu Loriel, acrescentaria aqui a ideia de caridade que Agostinho possui. Então, são as três virtudes, né? Bem, veja, Agostinho da Silva, para mim, isso é uma leitura particular. Penso que é um dos, no âmbito da cultura lusófona, será um dos pensadores mais importantes que já passaram. Não só pela obra teórica, Agostinho tem uma obra filosófica. Eu já fiz programas sobre isso. Você pode ser um filósofo por formação acadêmica. E você pode ser um filósofo com obra filosófica, ou seja, você cria uma teoria. Agostinho é criador de uma teoria, né? Assim como Mário Ferreira dos Santos, no Brasil, foi criador de uma teoria.
Ambos são absolutamente excepcionais. O Vicente Ferreira da Silva, que também era filósofo, é amigo do Agostinho, também foi criador de teoria. Então, uma coisa é o filósofo que interpreta textos, e pode ser um excelente teórico, mas ele não cria teoria nova. Né? Então, a filosofia admite esse tipo de diferenciação e é muito interessante. Bem, e é claro que você terá aquele tipo de filósofo, como foi Sócrates, por exemplo, que nunca criou obra nenhuma, escrita pelo menos. Né? Ora, veja que a teoria de Agostinho é muito curiosa, porque ela fala de um quinto império, e qual é o papel de Portugal neste quinto império, se o império não é geográfico? Né? Se o império não é continental, ele não é terrestre, ele não tem base na terra, é quase que uma Jerusalém celeste. Né? E aqui Agostinho faz uma crítica à ideia de propriedade. Veja que a ideia de propriedade é uma ideia fundamental na ideia da direita, do conservadorismo. Mas ele não está criticando a propriedade em si. Né? Ele está criticando um estudo ontológico, ele está retrazendo, recolocando na pauta social aquilo que a filosofia não se ocupa mais, que é o estudo de ontologia. O ser não é o estar. O ser é um estado permanente. O estar é um estado transitório. Né? Todo o argumento da Revolução Francesa, ou grande parte dele, materializa o mundo e tira o espírito do mundo. Mata a alma, mata o espírito. Então, como é que você vai falar em Espírito Santo, uma idade do Espírito Santo, um quinto império, se você não admite, por exemplo, a existência da alma? Ou se você não admite qualquer coisa, dê o nome que quiser, que sobrevive à morte do corpo? Aí você está falando, mas então essa sobrevivência à morte do corpo diverge de cultura para cultura. Claro, há diferenças imensas no entendimento de alma. Né? E há diferenças imensas entre a estrutura de pensamento ocidental e oriental. O oriental, por exemplo, não trabalha com essa categoria de messianismo e milenarismo. Isso é uma coisa bem ocidental. Né? Os gregos não trabalhavam com categoria de messianismo e milenarismo. A filosofia grega não tem isso aí. Né? Bem, os índios brasileiros não têm isso. Então a verdade está na tradição católica? Não se trata disso. Trata-se, o que nós estamos colocando aqui, da tradição da qual nós fazemos parte. Nós somos herdeiros, em parte, ou seja, essa tradição que estrutura o Estado nacional. Né? Porque os índios não acreditam nisso. Embora haja estudos muito sérios de que os índios têm um tipo de crença, ou pode ser atribuído uma espécie de milenarismo. E esses estudos são muito escassos dentro do Brasil, eles são fantásticos. São fantásticos. E isso explica, em parte, a razão pela qual os índios aceitaram, digamos, com alguma facilidade e sabedoria, a presença jesuítica e a catequese. Porque havia um pano de fundo ali, cultural, entre povos tão distintos, havia uma base dialogável, digamos assim. Tá? Ora, então, a proposta do Agostinho, veja, você fala assim, mas então o Agostinho é comunista? Não, o Agostinho nunca foi de esquerda, mas tampouco era de direita. Né? Porque a esquerda defende um ponto e a direita defende outro. Você já emite um juízo de valor. Na verdade, o ponto, isso é uma opinião pessoal, hein? O ponto político correto é haver uma direita, uma esquerda e um centro. Porque o centro é aquele que vai dialogar com a direita e com a esquerda. Não é?
porque elas vão estar paradas em posições estanques. E o centro, teoricamente, deveria dialogar com ambas, acatar ambas, né? É comum, funcionaria como uma trindade, positivo, o negativo e o neutro, correto? Então, a ideia de propriedade, ela é saudável até um determinado ponto. Veja, você tem distintas ideias de propriedade. As ordens monásticas, as igrejas têm propriedade. No caso da Igreja Católica, a propriedade é da igreja, ela não é do padre, né? E nenhum padre fica sem assistência. Ele tem casa, ele tem comida, ele tem carro, ele tem instrução, né? A ideia de propriedade civil no comunismo é outra. Ela é uma propriedade do Estado. O Estado compartilha. A ideia de propriedade civil na democracia é outra. Ela é uma propriedade privada, né? E dentro dessa ideia de propriedade privada, no âmbito extra-comunista ou extra-esquerda, você pode ter quantas propriedades você quiser, sem que você tenha responsabilidade social. Isso é um erro, né? Então você gera um acúmulo e uma ganância que vai em torno daquilo, e isso vai gerando outros efeitos colaterais, como, por exemplo, os efeitos de você ter que admitir que vale a lei do mais forte e que tudo se justifica em nome da posse, não é? E não justifica. Quer dizer, a propriedade não é um fim em si, ela é um meio. Um meio em que você utiliza, e o correto, sim, será que, ao ter acesso a algo no campo do ter, isto aprimore o seu estar, não é? Isso aprimore o seu estar, isso seja incluído dentro do seu ser, e que você retorne aquilo para o campo social. Porque todos nós nascemos, crescemos, vivemos e nos desenvolvemos em sociedade, né? Quando a gente pensa no contexto e no conceito de funcionário público, de estruturas públicas, de universidades públicas, é o governo que paga toda a formação, toda a graduação do professor, pesquisador, por exemplo. Depois ele retorna para a coletividade, servindo a coletividade. Pesquisa, incentivo, né? Instrução, conhecimento, educação. Isso é uma forma de você retornar aquilo. Então, quando o Agostinho critica a ideia de propriedade, ele está falando aqui como filósofo mesmo. Isso é muito profundo, né? Então, a propriedade, ela de fato escraviza. O estar, nos tornarmos consumidores puros e simples de produtos, né, sob a demanda do mercado, é um modelo altamente eficiente de moer o espírito e de transformar o ser humano num escravo, né? Na ideia de uma massa sem acéfala, sem qualquer tipo de contato com a sua interioridade. Então, sob a perspectiva do Agostinho, esse Quinto Império é uma filosofia de vida que abrange a liberdade. Porque o bem supremo do homem não é a propriedade, é a liberdade da sua alma. Uma vez que você tem um sistema que escraviza a alma, né, evidentemente que nós temos um problema aqui. Bem, dito isto, agora vamos aqui rapidamente para o Quinto Império. É uma crença messiânica universal. Reformada pelo padre Antônio Vieira no século XVII. Né? Essa crença preconiza que o Império Português, naquela altura, será considerado o último e quinto império do mundo. Esse império, através de um reinado temporal e espiritual,
levaria a fé cristã para o mundo todo e promoveria a paz e a felicidade por um período de 1000 anos de abastança, chamado a Idade do Ouro, e resultaria no fim dos tempos. De onde sai essa visão? Essa visão, ela está baseada na visão profética do profeta Daniel. Quando Daniel interpreta o sonho do rei caldeu Nabucodonosor. Então, Daniel vê uma estátua em forma de homem, que possui a cabeça em ouro, o peito e os braços em prata, o ventre e as coxas em bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Então, uma pedra é cortada, isso é um detalhe que não é despiciando na tradição do Quinto Império Português, tá? A pedra cortada. Então, uma pedra cortada, sem o auxílio de mãos, e ela é lançada em direção à estátua e quebra a estátua, porque os pés são de barro. Então, o padre Vieira faz a interpretação desse sonho bíblico. Se você vê esse homem, os minérios ali contidos, ouro, prata, bronze, barro, designam 5. Então, o padre Antônio Vieira ele dá significado, cada parte é um reino. Então, cada reino, o ouro seria os assírios, a prata seria os persas, o bronze seriam os gregos, o metal e o barro seriam os romanos, e a pedra seria o Quinto Império. Tá bem? Então, esse Quinto Império chega e derruba todos os impérios anteriores. Esse Quinto Império materializa o poder divino para sempre. Então, os impérios anteriores, que não tinham conhecimento sobre a extensão do mundo e que eram divididos, esse Quinto Império, portanto, ele une a geografia terrestre. Ele transforma a Terra numa terra una. Veja que coisa curiosa, porque, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu com o período dos descobrimentos portugueses. Quer dizer, aquela ideia de Portugal lançando suas caravelas aos mares, e o processo do comércio e da navegação, a geografia planetária é alterada completamente. Você cria um marco civilizatório que acontece no período do século XVI, no período dos descobrimentos. Então você tem Portugal abre um espaço sem fronteiras. E, evidentemente, uma coisa que eu já falei aqui por diversas vezes, e é preciso que reconheça isso, a expansão do cristianismo no mundo não foi feita pela Igreja Católica, pelas mãos da Igreja. A expansão do cristianismo no mundo, em África, nas Américas, no Oriente, na Ásia, foi feita pelos portugueses. E, em grande medida, pelos jesuítas. Não foi uma ocupação, digamos assim, ou uma conversão que a Igreja foi travando. Foi o Império Português que fez isso. Esse é um ponto muito interessante para nós entendermos. E o que eu acho fantástico da mensagem cristã é que a ideia da irmandade planetária. Nós somos filhos de Deus. E eu não tenho religião, eu não sou católico. Aliás, eu não tenho religião nenhuma. Assim como eu acho absolutamente pujante e impressionante a ideia do tempo cíclico, do tempo de Kairos da filosofia. Bem, voltando aqui. Então, entende o que é o Quinto Império? O Quinto Império há culturas completamente distintas, segundo a concepção bíblica. Repito, isto para o grego é um pensamento completamente exótico. E para os outros povos do mundo, para o negro, para as tradições asiáticas. Isso é uma interpretação nossa, ocidental, europeia.
de tradição religiosa católica. Né? Ora, aqui é que entra. Mas quais são a crença do Quinto Império? Isso é a interpretação que o Vieira vai dar. A crença do Quinto Império, ela está presente em Portugal no século XVI. Mas antes do século XVI, ela já estava presente. Então, o Quinto Império português, ele se fundamenta em 3 ou 4 correntes de pensamento que já estavam presentes em Portugal no século XVII, desculpe, que é o milenarismo joaquimita, milenarismo do monge calabrês cisterciense Joaquim de Fiore, o messianismo judaico, né? E as profecias portuguesas, e no milagre de Ourique. Então, assim, por ordem, em Portugal, vem o milagre de Ourique, depois vem a introdução do milenarismo joaquimita, o messianismo judaico, né? As profecias portuguesas e, dentre elas, as trovas do Bandarra. Então, são 4 eixos estruturantes, tá? Milagre de Ourique, Joaquim de Fiore, messianismo judaico, profecias portuguesas. Isso são os fundamentos, as linhas de corrente de pensamento, que são os fundamentos teóricos do Quinto Império. Quando o padre Antônio Vieira vai, portanto, criar a sua teoria do Quinto Império, ele já encontra esses fundamentos em Portugal. E aí ele vai fazer uma interpretação. Né? Bem, entre as profecias messiânicas portuguesas que fundamentam a teoria do Quinto Império está o milagre de Ourique, que é a visão do primeiro rei de Portugal de Cristo. Cristo aparece para Dom Afonso antes da Batalha de Ourique e sagra Portugal, e consagra Portugal. Então essa visão missiona Portugal como um país cristão. Tá? No meu entendimento, e outro dia, numa conversa, nessa semana, falei isso para um grande amigo, que é um grande intelectual, nós estamos conversando sobre a questão da Galiza. Ele é membro da Academia Galega, e ele me perguntou, porque há tempos atrás nós estávamos conversando sobre a razão pela qual Portugal não trabalha a favor da entrada da Galiza para a CPLP, a Comunidade dos Povos Falantes de Língua Portuguesa. E eu dei a ele a minha visão de mundo. E ele gravou isso, e aí tornamos a esse assunto, e eu tenho uma visão particular, que evidentemente chocará e me lança num anátema, né? Um pária em relação à tradição portuguesa, porque eu penso que o milagre de Ourique é um fato histórico, é um fato cultural. Mas esse milagre de Ourique, em parte a crença no milagre de Ourique, é que impede Portugal de aceitar a Galiza. Porque Portugal, quando ele se fundamenta no milagre de Ourique, ele rompe a herança galega, com a herança galega, até em termos de estrutura de língua. Então, a Galiza tenta entrar na CPLP por via da língua. E no meu entendimento, quer dizer, a ideia de que minha pátria é a língua portuguesa. Né? E Portugal não admite que a língua portuguesa veio da Galiza. Então, Portugal quase que faz um processo de partenogênese, sabe? No mito grego, Gaia dá um giro sobre si e pare Uranus. É como se Portugal, com a aparição de Cristo, fizesse um processo de partenogênese. Portugal pare a si próprio naquele momento, e nessa aparição ele rompe com a Galiza. Tá?
Bem, o fato é, aquela visão de Dom Afonso abre uma interpretação de que a monarquia portuguesa terá uma dupla função. Né? Ela é uma monarquia e ela será um império anunciado para a descendência futura. Então, a ideia de futuro entra aqui. Tá? Aí você fala, mas como é um futuro histórico, é um futuro bíblico, é um futuro teológico, é um futuro metafísico, enfim. O padre Antônio Vieira afirmou no Sermão de Ação de Graças pelo nascimento do príncipe Dom João, pregado na Bahia em 1688 e impresso em Portugal em 1690, que Portugal seria o quinto império sonhado por Nabucodonosor e Daniel. Veja que, curiosamente, o Trump, quando vai validar aquela coisa do terceiro templo de Israel, ele vai invocar Nabucodonosor, Daniel. Então, essa promessa em Ourique, né, e a relação entre o milagre e as visões proféticas de Daniel vão estar presente na obra do Vieira, História do Futuro, no livro 2º. Ou seja, o milagre de Ourique remete à tradição da fundação do Reino de Portugal, né, em que Cristo, quando aparece, missiona Portugal. Né, missiona Portugal para ser um império cristão. Né? Então, essa missionação impõe a Portugal uma tarefa de expansão da fé, fundar os princípios do reino de Portugal sobre terra firme. Veja a frase do que consta no milagre de Ourique. Não te apareci deste modo para acrescentar tua fé. Isso é Cristo falando. Mas para fortalecer teu coração neste conflito e fundar os princípios de teu reino sobre pedra firme. E continua. Eu sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios, e quero em ti e teus descendentes fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. Bem, isso é a fala de Cristo para Dom Afonso Henriques. A gente pode encontrar essa fala na monarquia lusitana, tá? O Frei Antônio, escrito por Frei Antônio Brandão, que é a terceira parte da monarquia lusitana, escrita em 1690. Tá claro? Bom, o que nós temos aqui? Então, essa visão, fundar os princípios de teu reino sobre pedra firme, a igreja fundada sobre pedra. Pedro é pedra. Portugal surge como uma nova igreja. Quer dizer, as interpretações aqui são diferentes, são múltiplas. Tá? Ela abre a centralidade aqui dada em cima da pedra é muito importante. Porque é esta pedra em que Cristo firmará o reino de Afonso Henriques. Eu penso, e já falei por diversas vezes, que Portugal, para mim isso é muito claro na história portuguesa, embora os portugueses não admitam isso claramente. Portugal fez todos os caminhos, todas as iniciativas para criar uma igreja própria, cristã, como fez futuramente a Inglaterra, que criou a igreja anglicana e o monarca é o chefe da igreja anglicana. Eu vejo isso com absoluta clareza na história de Portugal. Por uma razão qualquer, Portugal não consegue fazer isso. Né? Então, esse quinto império, que na interpretação do Vieira, é a pedra cortada sem o auxílio de mãos, presente na visão profética de Daniel. Isso estabelece uma legitimação político-profética para o Quinto Império em Portugal, ou de Portugal. Né? Então, o milagre de Ourique, evidentemente, que diante disso, evidentemente que Portugal
rompe com a Galiza. Não tem como ser diferente. Ora, então, só para concluir aqui, eu creio que o argumento de introdução da Galiza na comunidade lusófona teria que ter outras bases, né? Embora seja uma grande injustiça, porque é um fato histórico que o primeiro rei de Portugal descende de reis e princesas galegos, né? De reinos peninsulares. Ora, a comunidade portuguesa, a CPLP, aceitou até Timor-Leste, que de fato não tem ligação nenhuma, e rejeita a Galiza. Isso é uma loucura. E se a gente tivesse governantes sérios, tanto no Brasil quanto em Portugal, sobretudo no Brasil, que tem um peso muito grande, a Galiza, sim, tinha que ser trazida para dentro da CPLP. É inexplicável essa pirraça de Portugal. Bem, o Quinto Império, portanto, é uma crença concebida pelo padre Antônio Vieira em conformidade com a teoria de Joaquim de Fiore, com o messianismo judaico, né, com o campo profético português e com um outro autor que pouquíssima gente cita, sobretudo no Brasil, do historiador exilado Dom João de Castro, na obra dele Quinta Monarquia. Então, antes de Antônio Vieira, nós já vimos que a ideia, né, já estava assentada em Portugal, em favor, qual ideia? As ideias de todos esses ramos em favor de um projeto universal para o Reino de Portugal. Tá? Então, é Dom João de Castro, a partir de uma leitura das trovas de Bandarra, que cunha o termo Quinta Monarquia Portuguesa. Só que Dom João de Castro cunha esse termo Quinta Monarquia para referir-se ao processo pelo qual se deveria passar o reino português. A Quinta Monarquia Portuguesa era definida como o corpo de Cristo, um corpo temporal ibérico, sob comando de Dom Sebastião, que ao derrotar os mouros, ele vai instaurar uma monarquia com senhorio e império católico português sobre o mundo. Ora, esse império português sobre o mundo já tinha acontecido nos descobrimentos. Então a monarquia, a Quinta Monarquia de Dom João de Castro, depois o Vieira pega essa crença político-profética, né, e projeta Portugal. Tá claro? Então, a diferença é que, ao contrário do Dom João de Castro, o padre Antônio Vieira não estipula um príncipe específico para chefiar o império, embora ele vá utilizar aquela teoria para legitimar a dinastia de Bragança, Dom João IV. Tá claro? Agora, o padre Antônio Vieira introduz uma situação curiosa. Ele fala que esse império tem dois polos, um de prata e um de ouro. O de prata vai se referir ao império temporal, que vai ficar ao cargo de um rei português, de acordo com a missionação dada em Ourique, e o de ouro vai se referir ao império espiritual, que fica ao cargo de Cristo. Né? Então, o Quinto Império ele não constitui somente uma glória portuguesa, lusitana. Ele é um passo para a conversão universal de todos os povos do mundo para o cristianismo. Então, há duas crenças, duas dimensões no Quinto Império do padre Antônio Vieira. Uma é relacionada à monarquia lusitana e outra é relativa à missão evangelizadora portuguesa. Bem, o Agostinho da Silva, quando vai pegar
Então, Fernando Pessoa vai interpretar isso, e o Agostinho da Silva vai interpretar também. O Agostinho da Silva praticamente bypassa essa dimensão de prata da teoria do Vieira. Porque ele é um império sem um imperador. Né? Então ele fica só com a dimensão de ouro. Porque é um império que não é, inclusive, geográfico. Ele é um império do espírito. Onde todos os povos do mundo vão estar congraçados, irmanados no Espírito Santo. Então, finalizando, veja aqui, independentemente da linha teórica que a gente queira seguir, ou estudar, ou adotar, a historiografia portuguesa, a tradição portuguesa, é uma tradição belíssima. A história da monarquia portuguesa é uma história muito diferente. Torno a repetir, porque ele é uma história de uma monarquia que tem, de fato, uma dupla dimensão de atuação, como vai falar o Vieira. Né? Você tem uma dimensão política, temporal, e você tem uma missionação, uma missão evangelizadora. O que a historiografia brasileira fala? Ela corta completamente a missão evangelizadora portuguesa. Ela corta completamente o papel central do Estado português na dimensão espiritual. E você não tem como estudar o Império Português, a coroa portuguesa, sem essa dimensão espiritual. Não tem. Desde o início da nacionalidade portuguesa. Isso não foi só a partir de 1500. Então, a historiografia brasileira, a partir de 1822, quando ela rompe com os documentos, com tudo, e vai tentar criar uma identidade para o Brasil, ela vai falar verdadeiras atrocidades da historiografia portuguesa. Então, mesmo a monarquia lusitana, tá? Na sua dimensão de prata, segundo Vieira, na sua dimensão política, desde Dom Afonso Henriques, em razão do milagre de Eurique, ela é vocacionada. Então você não pode entender como missão evangelizadora portuguesa só o período pós-descobrimentos. Não pode. Essa visão é inadequada, sob a minha perspectiva. Porque Eurique marca, né, essa missionação. Evidentemente que, digamos, o período dos descobrimentos, em razão das caravelas, né, de você ir para tudo quanto é lugar do mundo, essa missão evangelizadora, aí ela adquire um contexto internacional. Mas a missão já existia. Né? Então, nós somos, enquanto um país criado por Portugal, as estruturas políticas, as estruturas institucionais são portuguesas. Nós temos uma tradição, portanto, portuguesa. Né? Uma tradição cristã. E essa tradição é muito bonita. Dentre todos esses pensadores portugueses, eu reputo que o Agostinho será, no que diz respeito ao Quinto Império, é aquele pensador com quem eu, pessoalmente, mais me afinizo. Exatamente por esta grande ideia ecumênica, a ideia de que o Quinto Império é uma questão de fé, é uma questão de esperança e é uma questão de caridade.
e completamente centrado na ontologia do ser. O ser em si, que é a grande indagação filosófica, é o quid da filosofia. A filosofia nasce a partir da indagação da arquê, né, e do ser. Agostinho retoma isso. Então, a lusofonia, ou há várias interpretações, né, para a palavra lusofonia, mas creio que nenhuma delas pode se sustentar contemplando somente um Portugal geográfico. A dimensão do mundo do espírito, portanto, a dimensão de que o mundo não é matéria, é que, para mim, no meu campo de estudo, e como pessoa humana, é a dimensão que eu olho e que eu, pessoalmente, acredito. Evidentemente que isso tem importância para mim e não estou fazendo catequese, né? E separo muito bem o meu gosto da história de Portugal, mas a história e do Brasil. Mas, só para finalizar e frisando, nós não podemos ler a história da monarquia portuguesa sem a dimensão metafísica dela. Isso é um anacronismo, isso é uma incongruência, isso é uma farsa que a historiografia brasileira inventou. E é preciso denunciar essa farsa e combatê-la. Porque se nós não fizermos isso, nós não sabemos de onde vem parte do sofrimento brasileiro. E se é possível superar o sofrimento brasileiro. E como superar esse sofrimento brasileiro. Nós rompemos a nossa história com a história portuguesa. E somos jogados cada vez mais, e o discurso é da esquerda nesse aspecto. É da esquerda mesmo e é da direita. Então é preciso entender a historiografia da direita e da esquerda que rompeu com isso. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.